Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos e tivemos a prova do fazendeiro que terminou agora há pouco, onde o Rodrigo Pavanello se tornou o fazendeiro aí numa disputa bem acirrada contra o Neto, mas a gente já percebeu que o Neto ele é muito ágil e muito bom nas provas, mas ele é ruim na questão de equilíbrio, e justamente a prova que era dividida em 5 etapas, e a última etapa era de equilíbrio, e por mais que o Neto conseguiu passar com muita agilidade pelas primeiras 4, na quinta e última, que era de equilíbrio, ele acabou demorando muito a conseguir entender a prova, equilibrar a bolinha ali que tinha que equilibrar. O Rodrigo chegou logo depois, um bom tempo depois, e mesmo assim conseguiu pegar agilidade muito mais rápido do que ele nessa questão do equilíbrio e conseguiu acabar vencendo essa prova, que de certa forma foi bem acirrada contra o Neto. E se a gente for parar para pensar, é até bom para quem torce pro Neto, porque tá enfrentando o Vini. Você imagina se o Vini ganhasse. A probabilidade do Neto ser eliminado contra o Rodrigo Pavanello era muito grande. Não que o Rodrigo Pavanello é um forte concorrente, a gente sabe, conforme as pesquisas do UOL, o Rodrigo Pavanello não é um forte concorrente, porém a gente sabe que teria boa parte de pessoas ali da Lua que votariam a favor do Rodrigo. Ou não, né? Porque a gente percebeu que ontem, após a formação da roça, ocorreu aí um grande desequilíbrio entre a equipe Lua. Isso é muito bom e interessante pra gente que tá assistindo, porque isso é entretenimento e é exatamente isso que a gente quer. Mas antes da gente continuar batendo papo sobre o que rolou aí na Fazenda, não se esqueça de se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhar com os amigos de vocês que curtem reality show. Aqui a gente fala não só da Fazenda, mas de vários outros reality shows. Inclusive veja aqui nos cards alguns para você poder assistir também. O like de vocês que é muito importante e o comentário sobre o que vocês acharam dessa prova do fazendeiro. Bom, a gente percebeu que ontem, após aí a formação da roça, houve aí uma boa, vamos dizer, uma conversa um pouquinho mais aflorada, principalmente com a Thaís, porque ela aí foi a responsável por causar aí, por mais que talvez aonde ela estava posicionada nessa roça, ela acabou aí sendo a principal, a grande responsável por causar esse desequilíbrio entre a equipe Lua, mas ficou muito claro que dentro da equipe Lua tem um subgrupo, e esse subgrupo é Lucas, Thaís e Ariane, e eles não vão se votar entre eles enquanto eles não precisarem fazer isso. E obviamente os outros integrantes da Lua vão acabar sendo alvos deles. E é muito interessante porque a Thaís, ela ficou muito chateada porque a Sabrina acabou votando nela, mas acho que talvez a Sabrina não conseguiu chegar nesse argumento de falar pra ela o seguinte: se tivesse entre eu e Lucas ou eu e Ariane, ela ia votar na Sabrina também, porque a Sabrina jamais iria votar, a Thaís, no caso, jamais iria votar na Ariane ou no Lucas. E ela ficou muito chateada porque a Sabrina votou nela. Eu acho que é muito visível para todo mundo que a Sabrina tem um envolvimento com o Rodrigo Pavanello, e apesar de não gostar dos dois, acharem os dois plantas durante boa parte do jogo, é muito visível que ela jamais votaria no Rodrigo. E é muito óbvio que naquele momento ela votaria na Thaís, porque a Thaís era mais próxima em número de votos do Rodrigo, e querendo defender a pessoa que ela gosta, a pessoa que ela tá ficando quase desde o começo do jogo, obviamente ela ia votar na Thaís para tentar defender ele. Era muito visível isso, talvez aqui pra gente que tá assistindo isso é muito visível, talvez pra ela não, e ela ficou muito chateada porque tem aquela coisa delas de não votarem nas meninas, mas eu acho que tá muito óbvio isso. Da mesma forma que ela quer que as pessoas entendam a visão dela, ela não entende a visão dos outros. É bem complicado isso, principalmente na questão da Thaís. Porque ela queria que o Neto entendesse porque ela indicou o Neto e não a Ariane. Mas ao mesmo tempo ela não entende porque que recebeu o voto da Sabrina, né? É muito engraçado você querer alguma coisa e ao mesmo tempo você não fazer igual às outras pessoas. Realmente é uma controvérsia muito grande ali. Vamos falar um pouquinho também sobre a indicação do Diego referente a Nuvini, que ontem a gente não conversou sobre isso. Ontem foi mais um geralzão mesmo sobre como ocorreu a formação da roça, mas hoje a gente pode conversar sobre a indicação do Diego. Obviamente que a gente também já percebeu que o Diego é aí o participante dentro da Lua aí, da
extinta a Lua, porque apesar de falarem, né, a gente sempre fala isso em todos os vídeos, apesar deles falarem que não existe mais grupo, a gente que tá aqui fora, a gente que assiste o programa, sabe o quanto essa questão de grupo ainda tá viva, né? E a gente sabe que dentro dessa equipe Lua, o Diego é o descartável, né? A gente já percebeu isso, porque nas duas roças onde eles tiveram que votar entre si, o Diego acabou sendo o alvo em ambas. Então o Diego aí com esse poder de fazendeiro, ele poderia fazer muita coisa no jogo, poderia de fato aí quebrar esse subgrupo entre Thaís e Ariane e Lucas. Talvez não tenha culhão para isso, ou ficou com muito medo de fazer isso, principalmente com a volta do Lucas. Ele poderia ter indicado a Ariane para a roça, poderia aí ter mudado um pouquinho o rumo do jogo. Talvez ele não quis fazer isso, porque de certa forma isso também daria uma certa força para a Ariane, porque querendo ou não, se ele indicasse, por exemplo, a Ari, conforme hoje a gente já sabe dos poderes, e a Ariane, e a Vini, e a Neto. Então, muito provavelmente a Ariane ia voltar se ela acabasse indo pra roça com qualquer um dos dois. Então, isso daria somente força para ela. Talvez não, mas é muito visível que ele sabe que ele é o descartável ali, e mesmo assim ele acabou optando por votar numa pessoa que nunca votou nele e que nessa altura do campeonato, como as coisas estão, não votaria nele. Acho que o Vini só votaria no Diego mesmo se tivesse a votação entre os dois e ele tivesse que se salvar, por exemplo. É óbvio que ele ia acabar votando no Diego, mas somente nesse caso, porque eu acho que o Vini tem tantas outras opções ali para poder indicar que jamais indicaria o Diego. Eu acho que o Diego, ele é de se entender o voto dele. Se a gente for pensar num lado que de certa forma ele acabou defendendo o grupo dele, acabou mantendo esse elo com a equipe dele, a equipe Lua, apesar dele entender que ele é descartável, ele acabou mantendo aí o voto contra alguém da extinta equipe Sol e acabou indicando o Vini. Não sei ainda se foi um tiro no pé do próprio Diego, se ele fez a melhor escolha. Talvez. Eu não consigo ver ainda, sabe? Eu não consigo ter essa visão se ele teve ou não essa melhor escolha. Acho que a gente só vai saber daqui pra frente, né? Porque se daqui pra frente, por exemplo, o Rodrigo, ele é o fazendeiro. Vamos imaginar que o Rodrigo tenha culhão pra votar na Thaís, no Lucas ou na Ariane. Porque o próprio Rodrigo, ele trouxe essa questão de subgrupo, de já estar muito ciente de que existe 3 pessoas que não votam entre si e que vão votar nas outras pessoas. Talvez o Rodrigo, ele que trouxe isso nessa conversa com a Thaís, talvez ele tenha o culhão como fazendeiro de botar um dos 3 na roça. Talvez sim, talvez não. Talvez no momento ali ele acabe fazendo outra coisa, assim como o Diego também fez. A gente só vai saber se o Diego fez uma boa escolha daqui pra frente, após a eliminação, após a própria formação da roça, porque se na própria formação da roça Rodrigo acabar indicando o Neto ou o Vini, o que voltar da roça, por exemplo, o Diego vai ser o descarte novamente. O Diego novamente vai ser o mais votado ali e vai para a roça. E obviamente foi a escolha mais errada que ele fez, porque ele poderia ter mudado muito o rumo dessa formação da roça. E talvez ele poderia ter pensado um pouco mais na frente, falar: é melhor nesse momento do jogo eu não indicar o Vini ou nem o Neto, indicar alguém do meu próprio grupo para mim poder me salvar um pouco mais lá na frente. Por quê? Se a gente for analisar sem pensar nos poderes do Lampião, se o Rodrigo é o novo fazendeiro, certo? Vamos pensar, Neto volta nessa roça contra o Vini. Vamos imaginar que o Rodrigo acabe indicando o Neto. Neto já foi para a roça. Tem a votação. Quem eles vão votar? Eles vão acabar votando no Diego ali novamente. Talvez eles acabem optando pela Sabrina para que justamente não fique muito mais escancarado do jeito que tá, que de fato o Rodrigo é o descarte, né? Vamos supor que eles vão pensar e vão falar: não, vamos votar na Sabrina agora, porque vai ser a terceira vez que o Diego vai ser o descarte, então não vamos votar nele agora para que não fique tão escancarado como já, apesar que já está muito escancarado, mas né, vamos tentar minimizar, talvez o pensamento deles seja isso, né?
Outra coisa também, vamos falar um pouquinho sobre a Thaís ontem na formação da roça, essa questão de ficar muito nervosa, eu até entendo, tá? Eu acho que de fato ali dentro o negócio deve ser muito nervoso para eles, obviamente, e cada um reage de um jeito, né? E a gente não tá aqui para julgar essa reação dela. A única coisa que me incomoda muito na questão da Thaís é quando ela foi votar no Rodrigo. Era muito óbvio que ela ia votar no Rodrigo. E ela faz todo um drama, me dizendo, ai meu Deus, e agora? Sabe? Ela já sabe que ia votar no Rodrigo. Então eu acho que talvez se o argumento dela, a maneira que ela fosse explicar o voto dela, eu acho que perde um pouquinho a coerência nesses dramalhões que ela faz. Porque era muito óbvio que ela ia votar no Rodrigo, o próprio Rodrigo já esperava por esse voto, então eu acho que ficaria muito mais tranquilo e óbvio para ela dizer: olha, estou votando no Rodrigo porque só tem a opção do Lucas ou da Sabrina, e nesse momento do jogo eu não voto nos dois. Gosto do Rodrigo, mas é ele que sobra diante da situação que a gente está. Ponto final. Mas ela faz todo um dramalhão desnecessário por uma resposta óbvia que tanto eles lá dentro já estão cientes disso, e nós aqui fora que estamos assistindo, a gente tava muito na cara que o voto seria dele. E mesmo assim, ela cria esses dramalhões todos, né? E também o Vini ficou muito puto com ela, porque ela teve. O Rodrigo Pavanello disse pro Vini que o Vini iria ser a opção de voto deles, porque até então eles não sabiam em quem o Diego ia votar, então talvez eles imaginaram que o Diego ia votar em outra pessoa, então eles iam todos votarem no Vini. Por isso que eu falo como a decisão do Diego mudou todo o rumo do jogo, né? Eu acho que nessa formação da roça, a decisão que o Diego tomou era muito mais importante e essencial para o final dessa roça do que os próprios poderes que a Thaís tinha em mãos, né? Porque dependendo de quem o Diego indicasse, poderia mudar muita coisa ali. E de fato nem foram os poderes que mudaram tanto assim, mas principalmente a indicação do Diego, que apesar de ter sido muito óbvia para alguns, foi surpreendente para outros, porque principalmente que ele já vinha com essa coisa na cabeça de que ele era o descarte do grupo onde supostamente eram as pessoas que eram amigas dele. E na semana passada ele fez todo um discurso na hora de votação, na hora de puxar o Lucas pra roça da semana passada. Ele fez todo um discurso dizendo que não votaria no Vini, porque o Vini é super amigo dele, os dois conversam sobre coisas da vida pessoal, enfim. Então ele vem com todo esse discurso, então óbvio que de repente você jamais esperaria que ele votasse no Vini se baseando no discurso da formação da roça passada, mas ele acabou indicando, talvez porque não tenha culhão mesmo para indicar a Ariane, ou para indicar o Lucas, ou para indicar a Thaís, porque talvez ele não quer criar uma situação muito pior do que já tá ali dentro. Talvez esse era o intuito dele, o objetivo dele, mas eu acho que ficou meio. Eu entendo 50% que foi coerente a decisão dele se basear nessa questão de grupos, que apesar de não existir, ainda existe, e ficou muito incoerente se a gente for levar em consideração toda aquele discurso dele na hora de puxar o Lucas na semana passada. Então é coerente por um lado, mas muito incoerente por outro. Mas deixa aqui nos comentários a opinião de vocês também sobre isso, certo? Bom, pessoal, eu acho que foi isso mais ou menos, né? A gente poder conversar. Eu acho que essa formação essa formação final aí entre Vini contra Lucas, perdão, Vini contra Neto, eu acho muito interessante. Eu acho que é muito bom para os dois remanescentes da equipe Sol, porque ambos têm chances de ficar no jogo. Eu acho que o Neto volta, tá? Essa é a visão que eu tenho. Eu acredito muito que o Neto acabe voltando contra o Vini, mas o que pode definir de fato a eliminação é se alguém da Lua fizer campanha. Por exemplo, o Neto brigou com o Lucas. Vamos supor que lá os ADM do Lucas resolvam fazer um mutirão para votar a favor do Vini, só para eliminar o Lucas. Entenderam? Ou vamos supor, o pessoal da Thaís não gosta do Neto, não gosta do Vini, e vai puxar mutirão pro outro ficar. Não porque tá torcendo pro outro, mas porque quer eliminar um, entendeu? Como aconteceu lá Diego contra Tati. Muita gente queria a Tati fora, então muita gente que mesmo não gostando do Diego, acabou puxando o mutirão a favor dele só pra ver a Tati eliminada. Mais ou menos isso, entendeu? Não depende muito se eles vão acabar aí
usando o ranço que eles têm contra o Neto e podem, de fato, tirar o Neto dessa jogada. Mas se isso não acontecer, eu acredito muito que o Neto acabe ficando nesse jogo. E pra gente que já tá aí sem muito, com desgaste total, a gente está assistindo essa roça sem emoção nenhuma. Eu vou dizer para vocês que todas as provas do fazendeiro eu ficava muito nervoso, caminhando de um lado para outro, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu fico muito nervoso. E nessa roça, gente, eu nem tava assistindo, tava só a TV ligada ali, dando a prova, eu tava no meu celular, mexendo no Twitter, pra vocês verem como as coisas estão. E só lá no final que eu fui ver, de fato, como a prova tava, como é que... Eu vi como a prova ia funcionar, e depois eu vi que o Neto já tava ali na frente, achei que o Neto ia ganhar, e de repente o Rodrigo ganhou. Mas tá muito chato essa fazenda, muito chato. Tudo bem que hoje, ontem e hoje já rolou um estresse, é legal pra gente que tá assistindo, mimimi lá dentro, principalmente essa questão de voto, não voto, é legal. Foi muito melhor o programa, porque a gente conseguiu ver aí, de fato, que a equipe Lua, ela tá se rachando no meio, já viram que existem subgrupos, isso é muito interessante, só que eu acho que para ter mais entretenimento, o Neto precisa voltar pro jogo. Pelo menos é a visão que eu tenho, mas deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês, tá bom? Não esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, compartilhar o link com os amigos de vocês também, para eles assistirem o vídeo e se inscreverem no canal, o comentário de vocês que é muito importante, e o like, viu gente? Deixa o like aí, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.